Olá pessoal, depois de um tempinho afastado, eu estou retornando e para dar sequência nos nossos tutoriais, eu gostaria de efetuar algumas modificações em um arquivo que tem os códigos que eu julguei necessário para que a gente possa estar já se preparando para a próxima sequência de tutoriais. Para esses novos tutoriais, nós vamos trabalhar com o New Pipeline do OpenGL. Nós vamos trabalhar com shaders, ok? E para facilitar a confecção de cada modelo, de cada exemplo, né, que a gente vai fazer, e para evitar distribuir os arquivos com um monte de informação, nós vamos começar a encapsular parte dos códigos. Encapsuladas, eu quero dizer com isso que a gente vai começar a transferir parte dos códigos para suplementos. Então nós vamos criar alguns add-ins do Excel. Eu sei que muita gente não se sente confortável com add-in, com VBA, porque o pessoal quebra código. A ideia aqui não é trabalhar em cima disso, é trabalhar em cima das possibilidades. E uma das formas que eu acho mais saudável é condensar dentro de suplementos a base para que a gente possa elaborar os códigos. Aí, se depois alguém for fazer alguma coisa mais profissional e sentir a necessidade de proteger o código de uma forma diferente, existem ferramentas no mercado que são pagas, mas que ajudam. E eu acredito que talvez até protejam efetivamente o Excel. Infelizmente, muita coisa hoje do VBA, e já há muito tempo, mesmo com essa versão nova que a gente tem trabalhado, é suscetível à quebra de código. Tá? Então, esse não é o enfoque. O nosso foco está em mudar, em alterar o modelo que a gente vinha utilizando para trabalhar, criando alguns suplementos. E para isso, a gente vai partir de um dos tutoriais onde a gente já havia convertido o código para 64 bits e ainda trabalha com o OpenGL do Old Pipeline, ou Fixed Pipeline. Tá? Então vamos lá. Na minha máquina, esse arquivo se chama tut03. Eu vou abri-lo. Tá? Ele já está convertido para um offset de 64 bits. Se nós teclarmos Alt F8 e main, a gente vai ver que nós temos o nosso formulário do Windows criado, nós temos o nosso arquivo, o nosso cubo, tá? Texturizado, e a gente consegue maximizar o nosso formulário. Ele não é full screen, ele está maximizado. A gente consegue minimizar e fechar. Se nós olharmos no código, nós veremos que não existe nenhuma classe aqui, tá, elaborada. Existe um módulo para o cubo. Existe um módulo principal, um main, que chama a criação do WinMain, cria nosso Windows e, consequentemente, o OpenGL. Nós temos um módulo para a leitura da imagem. Nós temos um único módulo, que é o único necessário, que é do OpenGL, acho que até o 1.1 aqui. Nós temos um módulo OpenGL Tools, que permite que a gente rode o OpenGL aqui. Nós temos um módulo MOpenGL para criar o contexto. Tá? Para trabalhar com o OpenGL a gente precisa do contexto criado e ler a textura. E nós temos um módulo para o Windows que tem as bibliotecas do Windows. Ok? Então, do Win32, que nos permite criar o Windows. Mesmo aqui dentro desse código, a gente tem algumas coisinhas que a gente pode melhorar. Por exemplo, quando a gente trabalha aqui, eu usei essa sintaxe, porque era mais fácil na ocasião. Ela pode ser um pouquinho melhorada, bem como a WMDproc. A gente não precisa de todo esse código aqui. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer,
eu vou salvar este arquivo no drive C. Eu criei uma pastinha para ele, tá, chamado OpenGL. E nós vamos chamá-lo de tutorial. Sem número, sem nada por enquanto. Ok? Não vou chamar de new pipeline, porque ainda não é um new pipeline. É só uma transformação. Com isso eu posso fazer alterações nesse arquivo. Tá? Se a gente vê aqui no modo OpenGL, ele faz a leitura das texturas. Em algum momento, vou ver o nosso cubo. Ele está buscando nesse This Workbook Path Assets. Então nós vamos aqui. Vamos lá, então a gente estava. Aqui, Assets. Vou copiar essa pastinha também para o nosso. Só para que ele possa fazer. Vai ter a informação que a gente quer. Nem precisamos do Santa Claus agora. Vai precisar só desse container JPG. Ok? Estamos com o arquivo aberto. Se a gente executá-lo, ele funciona. Então vamos lá. Nossa primeira alteração consiste em pegar o nosso módulo do MWindow e nós vamos criar um ADN contendo as informações de APIs do Windows. Então nós vamos recortar daqui do type rect até as constantes. Vamos dar um Ctrl X. Vamos criar um novo arquivo, File, New. Vamos dar um Alt F11. Então, nesse arquivo, que é o novo, a gente vai inserir um módulo e vamos chamar esse módulo de M32 APIs. Vamos por aqui um Option Explicit, tá? E colar aqui as nossas informações das APIs. Ok. Lógico que quando a gente estiver trabalhando com um projeto e tal, a gente vai precisar de muito mais, mas essas daqui a gente já viu que são suficientes para que a gente possa trabalhar com aquele arquivo que a gente havia visualizado. Tudo bem? Uma coisa que a gente precisa fazer quando a gente trabalha com suplementos é alterar o VBA Project, porque senão ele entra em conflito com os arquivos quando a gente estiver trabalhando. Então vamos chamar aqui de libwin32. Poderíamos chamar de win64, mas na verdade a maioria aqui usa 32, só que roda no Office de 64 bits. Tá? libwin32. Não vou chamar só de colocar com APIs, porque a gente pode colocar outras informações aqui. Ok? Feito isso, a gente vai salvar esse arquivo como um suplemento. Então, estamos aqui dentro do book 1, vamos dar um File, Save As, vamos mudar a extensão dele para XLAM. Ele sugere que a gente salve na pasta de suplementos. Tá? Se a gente der aqui um Go to Recommended Folder, ele vai levar a gente a essa pasta aqui, ó, de suplementos. Nós não vamos fazer isso nesse momento. Nós vamos lá na nossa pastinha de OpenGL e vamos chamá-lo de libwin32 XAML. Então ele está salvo aqui. Ok? Com isso, a gente pode até fechar esse arquivo. E se a gente ver aqui no nosso tutorial,
que já não tem mais essas informações, a gente tirou, para que a gente possa fazer uso desse arquivo agora. Se a gente tentar rodar o código, ele não vai funcionar, que ele não reconhece. A gente precisa passar uma referência. O método normal que as pessoas estão acostumadas é vir em File, em Options, ADINS, aí elas vão no Excel ADINS, Go, e dá um browse até localizar a biblioteca e clica nela. Fazendo isso, ela vai ficar ativa, ela vai ficar marcadinha aqui, ó. Nós não vamos usar esse modelo, nós vamos passar por referência, ok? Então a gente vai dar um Alt F11, nós vamos vir aqui em Tools, Reference, e aí a gente dá o browse nela por aqui. C, OpenGL, ela não está listada porque ela é diferente, né? Ela é um XLAM. Aí a gente vem no lib32 e dá um Open. Com isso, a referência está configurada, setada, e ela passa a integrar o nosso projeto. Então, se a gente vier aqui no Win32, a gente vai ver que essas informações estão aqui, e é como se ela fizesse parte desse arquivo. A diferença é que se a gente quiser replicar agora, criar um novo arquivo, a gente seta a referência para a biblioteca e não precisa estar distribuindo todo esse código junto com cada arquivo. Não sei se vocês entenderam, mas a ideia é manter o mínimo de código no arquivo que a gente vai estar usando para trabalhar. No processo de produção normal, se vocês forem distribuir o arquivo, sei lá, para fim comercial, para alguma coisa, dependendo da quantidade de informação, talvez seria interessante embutir tudo dentro de um arquivo só. Ou criar suplementos e depois distribuir um projeto com os suplementos. Tá? Então essa é uma das formas que a gente tem de fazer uso, adicionando a referência aqui. Se a gente voltar agora para o nosso arquivo ID1 F5, ele passa a funcionar. Então ele já enxerga aquelas informações. Beleza? Então, com isso, a gente já está no nosso arquivo. Para nós, ele é o único arquivo aberto, a gente pode olhar por aqui, tá? Só que agora a gente passa a ter o nosso LWin32 lá e referências aqui, tá? Essa referência é para esse arquivo, né, LibWin32, dentro deste projeto, vamos chamar de projeto, ok? Bom, uma outra coisa, esse arquivo está aqui só para que a gente não fique, né? Vamos supor que você está numa empresa e você tem essa opção de fazer isso, de desenvolver alguma coisinha, e você não quer que os seus usuários vão lá e fiquem mexendo, aí você põe um código aqui para proteger. Você vem aqui em Tools, Properties, Lock, põe uma password só para proteger. Eu costumo colocar 1, 2, 3 enquanto eu estou trabalhando nos meus processos de desenvolvimento, só para o código não ficar aparecendo na tela toda hora, tá? Mas nesse momento a gente não precisa. Tudo bem? Então fizemos a primeira alteração. A segunda alteração, ela é pertinente à criação do Windows. A gente pode melhorar esse aqui e dar mais flexibilidade, transferindo alguns códigos para a classe main, algumas informações, e mantendo um módulo Windows que cria essa instância do Windows para nós. Então vamos lá. Vamos transferir o nosso WinMain para a nossa libwin32. Ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é nós vamos transferir algumas coisinhas para o nosso módulo main primeiro. Então vamos transferir tudo isso daqui, ó. Aqui para o nosso main. Então a gente vai ter uma constante. Aqui a gente vai deixar tudo como público.
Podem ver que eu ainda estou mantendo a sintaxe caso o usuário não tenha o Office de 64 bits, porque esse material já está preparado para rodar no Office de 64 bits. Inclusive, atualmente, o meu Office é de 64 bits. E para versões de 32 bits também. Okay? Outra coisa que a gente vai mudar, aproveitar que já está aqui, vamos transferir e já dar uma enxugadinha no código aqui também. Então aqui a gente já não precisa mais dessa informação. A gente vai incluir aqui também o HWMD e um slog, que é o handle do nosso formulário. E quando a gente for criar o nosso formulário agora, a gente vai passar algumas informações para ele. Então, hoje, quando a gente está criando o formulário, a gente passa class name, que estava vindo lá de fora, então ele vai ter que vir para cá. Né? Aqui, widget e hide, a gente vai também passar por referência. Ok? Então, vamos lá. Aqui, quando a gente põe o tamanho do screen rect menos 500, é porque a gente quer que a largura do nosso formulário seja 500. Tá? E o comprimento 500. Então, já vamos criar vamos alterar essas coisas aqui no nosso e-mail. Então, o que a gente vai passar para cá? Aqui a gente vai passar o nosso widget, que vai ser um long. Nós vamos passar o item, que vai ser um long para ele. Ok. Aqui vamos passar um name, que vai ser uma string. O que mais que a gente pode passar? React execute, para que a gente possa trabalhar com ele aqui também. A gente pode passar um class name, também como string, um wc as, eu acho que ele é um wnd, esse cara aqui, ó, da class ex, e a gente já pode passar também um hinst, vamos chamar de hinstance também, e ele vai ser um long. O que muda aqui? O que muda é que se a gente passar como long, e se a gente está criando ele como um long ptr, ele vai dar um probleminha para nós. Então, o que a gente vai fazer? Aqui no e-mail, a gente vai entrar com if vba7, then else and if. Então, a gente muda esta informação para cá. Aqui, largura e comprimento, string, rect, class name, class, e aqui ele é um class long ptr. Ok, e aqui vamos colocar também long ptr, não precisaria, mas vamos colocar com long ptr. E aqui a gente, caso ele não seja VBA7, a gente define que ele é um long. E aqui também as long. Como essas informações vão ser todas passadas por referência, até poderia passar aqui by val, esse aqui vai ser passado por valor.
widget height por valor, esse por valor, esse por referência, porque a gente vai passar ele lá na chamada do main e ele vai fazer a leitura para a gente aqui. Tá bom? Aqui o WND class ele vai sair daqui e vem aqui para o nosso main. Então, vamos chamar aqui também de private. Ok. O que mais que nós vamos fazer aqui no nosso MWindow? Vamos transferir todo esse código aqui para o nosso main. Então aqui vamos criar um private sub wc create, que é setup, né? Alguma coisa assim, ok? Então o hinstance está declarado ali em cima, ele pega o módulo handle, size, aqui a gente trabalha com len_b por estar com 64 bits. Então aqui a gente pode colocar também if vba7 then else and if. Não sei se faz muita diferença, mas se não for 64 bits, se não for o VBA7, pode ser o len_b, len sem o b, tá bom? Aqui o pointer para WNDproc, então a gente vai precisar o nosso WNDproc, instance, load cursor, class name está aqui em cima. Então aqui, a primeira coisa que a gente faz é a gente chamar o nosso wc_create. A gente pode chamar de função, né? Pode dizer que é uma function. Pode retornar algum valor se a gente quiser. Tá? Que nesse momento ela não está registrada, então a gente ainda não sabe se ela está funcionando ou não. Ok? Com isso a gente cria a instância, a gente já tem o hinstance criado. E vamos transferir para cá também o WNDproc. Então esse WNDproc que a gente tem aqui, ó, porque dependendo do que a gente estiver fazendo, cada código pode ter uma necessidade diferente na hora que a gente for passar aqui, por exemplo, da create, geralmente a gente vai ter keydown, pode ter um keyup, onMove, pode ter várias outras coisas. Então, uma outra coisa que a gente vai fazer é alterar esse código aqui, tá? Então, para isso a gente vai copiar essa parte que é com uma versão anterior ao VBA7. Então, se for VBA7, a gente chama essa função. Caso não seja, else, a gente chama essa. Desse jeito. Okay? Com isso, a gente elimina toda essa parte aqui. Ó. Tudo isso passa a ser desnecessário. E agora a nossa função ela vai terminar aqui. Okay? Isso a gente até pode trazer para cá. Então o WNDproc vai passar para o nosso e vai retornar, porque essa função pointer ela vai estar checando lá dentro do nosso API e nesse momento ele é um longptr, tá vendo? Então ele vai usar essa parte de cima. Se na máquina da pessoa ela não tiver com Office de VBA7, aqui vai ser long e aí ele vai pegar a parte de baixo. Tá? Aqui embaixo a gente não precisa se preocupar com o restante.
Beleza. Aqui a gente já tem HDC e HRC. HDC e HRC já estão declarados também. E fica faltando a gente passar, quando a gente for criar o nosso window, passar as nossas referências. Então, se eu for criar um e-mail, agora ele pede a informação. Então, aqui no widget, a gente vai passar aqui widget. E aqui também ele é o widget. Aqui é o height. E aqui é o height. Só para não mudar, vamos passar como screen rect mesmo para cá. Aqui onde está lrect, vamos passar como screen rect. Podem ver que toda vez que eu altero ali em cima, ele inclui o end function aqui. Eu costumo dar um full as integer aqui só para evitar aquilo ali. É baboseira, mas evita que se eu fizer mais alguma alteração, ele fique criando um end function para nós. Ok, então a gente já tem essas informações. O class name vai receber aqui o str name vai substituir aqui. Aqui ainda continua overlapped, widget, height, hinstance 0. Então, aqui ele cria o hwnd, chama. E isso aqui também a gente pode mudar, deixando isso aqui só para criar a classe. Então isso aqui a gente pode vir aqui no nosso main, main e o BRunning está aqui, ele é true, while BRunning, unregistered class, beleza. Então nosso main agora ele precisa de um tamanho, né? Então vamos chamar de 500 aqui, 500, vamos chamar de 1.32 PGL, o nosso screen rect vai ser o nosso próprio screen rect, está declarado aqui em cima, tá? Screen rect, nosso class name, o nosso WC que acabou de ser criado aqui em cima e o hinstance. Vamos dar um call aqui. Não precisa usar o call. Tá? Vamos ver na sequência. Se eu chamar o wcreate, ele cria aqui. E se eu chamar o main, nesse momento, ele precisa desse handle. E para criar o contexto ele também precisa. Então, num determinado momento, o hinstance vai ter que ser chamado e ele já está criado aqui, né? Então, o que nós temos? Largura, comprimento, nome, o screen rect. Screen rect, ele vai precisar, na hora que ele estiver criando um e-mail, e na hora que ele estiver criando, então aqui, esse screen rect é aqui também, ele registrou, aqui ele cria, e no momento que ele cria o window, ele vem aqui para o nosso main para executar essa informação. Então no wcreate ele tem a instância do cliente bracket. Eu acho que aqui ele funcionaria. A gente pode fazer um teste e ver se funciona. Se eu der um debug
compile, HWD long PTR já está em cima. HWD aqui já está declarado e aqui já está declarado. Debug, compile. Uma outra coisa aqui no WinMain, a gente pode alterar aqui também, da mesma forma que a gente fez. Então, se for VBA7, utiliza este. Else, utiliza este. E end if. Com isso a gente elimina aqui. Debug, compile, main, vamos salvá-lo e vamos executar. Então, se a gente executar, está funcionando. E desta forma, o nosso mWindow a gente pode transferir para a nossa classe. Porque toda vez que a gente for criar nossa janela do Windows, a gente pode usar esse código repetidas vezes. Com isso, se a gente der aqui a gente joga ele ali e a gente pode excluir, remove ele aqui, a gente dá um salva, ele já está visível aqui para nós. Se nós mudarmos aqui para 1024 para 768, debug, compile, HWND. Então aqui a gente passa também o HWND. Então aqui, ó, HWND, long PTR. Ele continua ali, mesmo eu falando, ele não obedeceu. E aqui o HWD long. Isso. A gente dá um salva, debug, compile. Por que eu precisei incluir o HWND aqui? Porque ele não está declarado aqui. E se a gente declarasse ele aqui, ele estaria disponível para nós, mas eu quero que ele fique disponível aqui. Tá? Então aqui também a gente vai passar o HWND. Como ele está sendo passado por referência, nesse momento ele não existe, porém ele vai ser criado lá e o valor vai retornar para cá. Então, se rodarmos novamente, temos uma janela 1024 por 768 e já criamos a nossa primeira biblioteca. Ok? Vamos fazer a mesma coisa agora com o OpenGL. Então, se nós pegarmos aqui o OpenGL, o que a gente precisa para rodar o OpenGL aqui, né? Então, nosso código ele criou. Na instância, ele chama um create contest. Ele usa um initgl. Ele tem um resize glcine e um release glcontest. Se nós olharmos, ele está aqui em OpenGL. Ó. Ele tem declarações que são do Windows, que a gente pode mudar para o Windows. Tá? Só que se a gente mudar para o Windows, a gente vai precisar criar uma referência da nossa classe do Windows para dentro dessa do OpenGL. Vamos fazer isso. Então ele tem as informações para criar o contexto e ele tem as informações que a gente precisa, inclusive para ler a textura. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar essa classe e vamos jogar para um novo arquivo. Então, viemos aqui, File, New, Alt F11, sempre prestando atenção no arquivo que nós queremos. Vamos inserir um módulo. A gente pode inserir um novo, a gente pode vir aqui e arrastar esse módulo OpenGL para ele aqui, ó. Então ele tem MOpenGL, já está aqui dentro. Tá?
gente já não precisa mais do nosso MOPGL aqui. Ó. Remover. Não. Tá bom? Então a gente também tem o OpenGL Tools. Vamos mover para cá. E o OpenGL 1.1. Com isso o nosso OpenGL Tools a gente deleta. O 1.1 a gente também deleta. Ok. Nossa imagem loader a gente também pode colocar lá para dentro do OpenGL. Também não precisamos dele aqui. E aí ficou aqui para nós o nosso main e o nosso cubo. O cubo ele está sendo criado aqui. Se eu poderia estar criando, por exemplo, um trapézio, uma pirâmide. Então aqui a gente pode deixar essa informação. Vamos deixar porque ele pertence a esse arquivo. Só que agora o nosso módulo OpenGL ele precisa ter uma alteração aqui no project. Então vamos chamar aqui de lib OpenGL, né? E ele é o nosso book 2. Vamos dar um file, save as, vamos chamar de lib OpenGL. Vamos mudar a extensão dele para XLAM e vamos salvá-lo lá no nosso drive C também. O certo era salvar na pastinha de suplementos, ok? Com isso a gente pode fechá-lo. Alt F11. Então a gente tem o lib 1.32 porque a gente criou uma referência dele aqui. O nosso lib OpenGL não está. Então a gente vai em Tools, Referência, dá um Browse, muda para todos e seleciona o lib OpenGL. Então agora a gente também tem o lib OpenGL na nossa referência. E da mesma forma que as APIs do Windows, o lib OpenGL também está disponível para nós. De tal forma que se eu vier aqui no Create Contest, a função está disponível para nós. Se eu der um debug, compile, ele está dizendo que, opa, MBOK não está disponível. Porque MBOK é uma constante disponibilizada lá pelo Win32. Então, se eu for lá na minha biblioteca do Windows, módulo Windows, no APIs, eu vou ter uma constante aqui, ó, que é do MBOK. O que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui no nosso módulo OpenGL e vamos pegar essas duas informações aqui. Ó. É o getDC e o releaseDC. Vamos ver se ela está aqui para a API do Windows. Vamos colocar aqui no finalzinho. Vou dar um debug, compile. Ela não está. E a mesma coisa a gente vai fazer. Vamos vir aqui para o nosso OpenGL. E vamos copiar ela daqui. E vamos colocar aqui no nosso Windows. Debug, compile, save. Então, no nosso OpenGL a gente não precisa mais dessas declarações. Porém, no nosso módulo OpenGL, a gente vai setar a referência para o nosso Windows. Então, Tools, Referência, lib Win32. A gente só tem que tomar cuidado para não dar loop, né? Uma biblioteca chama a outra, que já chamou a outra, e essa chama ela de novo. Nesse momento ainda não dá loop, tá? Então, se eu vier aqui e der um debug compile, ele fica aqui esperando o config cube. Quem é o config cube no initgl? Ele vai estar aqui no meu cube. Tem o config cube, mas de dentro da classe. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse config cube
que está aqui logo após o initgl. A gente vem na nossa classe main, então está aqui, ó, initgl, a gente dá um call para o config_kube. Agora o config_kube sim, está aqui dentro. Ok? Então vamos lá. Vou salvar, debug, compile e, mais uma vez, no draw scene. Então se a gente pegar o nosso cubo, ele tem um draw cube, create cube. O nosso draw scene que está dentro do OpenGL, a gente pode alterar ele daqui também. Então esse draw scene, a gente vai mudar ele aqui para dentro do nosso MCube, né? Então ele config e aqui ele tem o draw scene. Esse draw scene está sendo chamado em algum momento. Então a gente tem o draw scene aqui, tá vendo? Que faz parte do nosso loop. Então o draw scene está dentro do cube, ele dá um clear buffer bit e ele dá um draw cube. O draw cube está aqui dentro. Então ele chama. Então se eu vier aqui salvar e der um debug compile, nenhum problema. Se eu vier dentro do meu Win32, debug compile nem precisa, mas vou salvar novamente. E no nosso OpenGL, debug compile nem precisa também. Tá bom? Com isso, nós não criamos nenhuma classe dentro das bibliotecas, dentro dos XLAs. A gente até poderia, só para eu mostrar para vocês o que é criar essa classe, de que forma instanciar uma classe quando a gente trabalha dentro de um suplemento. Vamos deixar isso mais para frente quando a gente estiver trabalhando já com o New Pipeline. Feito isso, se nós viermos aqui no main e rodarmos o nosso código, novamente funcionando. E a partir de agora, se nós criarmos um novo código, ao invés de um mcube aqui e rodarmos outra coisa, criarmos outra informação, colocarmos uma esfera, a gente só precisa chamar por aqui, né? A gente já consegue fazer a leitura das texturas, tudo, criar o que a gente precisa e tranquilo. Esse literalmente é o processo que eu queria introduzir, porque os nossos próximos tutoriais vão ser baseados nessa característica. Já aproveitando que a gente incluiu aqui o OpenGL 1 e Tools, a gente vai incluir todas as outras bibliotecas também, quando a gente estiver tratando do OpenGL do New Pipeline. Porque se vocês virem aqui, basicamente os nossos tutoriais vão ser baseados no OpenGL 3.3, que é o divisor de linhas, porque ele a partir dele e para frente, o que teve foi melhoria. Então, se eu tiver no 4.6, eu posso ter uma melhoria do 3.3, mas a sintaxe, criação das shaders, tá? Dos vertex, tudo que a gente for fazer, do 3.3 para cima é quase que idêntico, porém com alterações que são melhorias até chegar no 4.6. E aí do 4.6, aí a gente já mudou para o Vulkan, e Vulkan eu não tenho esses arquivos para eu converter para VBA. Um dia, se alguém mudar Vulkan e resolver fazer o que o pessoal fez isso com o OpenGL, e ainda houver Excel, quem sabe a gente vai ter um Vulkan dentro do Excel. Hoje a gente não tem. Ok? Pessoal, com isso, eu encerro mais este tutorial. Ele é só uma sequência para o nosso aprendizado, tá? Ele vai ser um divisor de águas quando a gente estiver trabalhando com o New Pipeline. E, simultaneamente, além de dar
a sequência no New Pipeline, eu pretendo criar mais alguns tutoriais de mais algumas informações que ainda é relacionada à programação com VBA, talvez com algumas informações que eu acharem interessantes para colocar dentro do modelo antigo. Tá? Eu vou abrir aqui para vocês verem no YouTube. Hoje o meu canal é o Programando em Excel. Tá? Então, ainda pretendo colocar alguns tutoriais aqui, só que eu estou criando um canal novo que é específico para aqui, deixa eu ver aqui, conta, deixa eu ver onde, configurações avançadas. Eu acho que era, pensei que fosse por aqui, conta, adicionar ou gerenciar canais, configurações avançadas, está aqui. Aqui eu vou ter um novo canal que é o OpenGL Moderno no Excel, tá bom? Quando eu tiver com as informações aqui dentro, eu divulgo para vocês. E aí o pessoal que quiser seguir, que quiser aprender, mais uma vez, a minha ideia não é ganhar dinheiro. Se eu fosse querer ganhar dinheiro, eu não ia insistir num canal que só tem 54 inscritos e criar um novo a partir do zero. Eu ia procurar um nicho dentro da internet, dentro dos que são mais procurados. A minha ideia é compartilhar um conhecimento que eu acho que, da mesma forma que eu fui beneficiado, que eu fui agraciado com conhecimento compartilhado por terceiros, me ajudou muito durante a minha época onde eu trabalhava. Então, eu trabalhei durante muitos anos numa multinacional, na parte financeira, trabalhando com planejamento financeiro, orçamentário, tá? Com reconciliações de Profit and Loss, de P&L. Aprendi muito e utilizei muito VBA. Então, eu tenho certeza que na mão de pessoas certas vai ser bom. E como hoje eu já sou uma pessoa aposentada, realizada, está na hora de eu compartilhar parte do meu conhecimento. Então, espero que seja útil para vocês, como foi útil para mim. Eu sei que eu tenho muito conhecimento que talvez eu não saiba usar direito, mas na mão de pessoas diferentes, com conhecimento diferente, com intenções diferentes, eu espero que os resultados continuem sendo bons e que vocês sejam felizes. Até mais e um bom aprendizado.